Olá, muito boa noite a todos os nossos alunos da Anhanguera, internautas. Eu sou Dante Freitas, professor aqui da Anhanguera, coordenador aqui do MBA em Gestão de Pessoas. E hoje nós teremos aqui o prazer de discutir um pouco de um tema que é tão importante, um tema que vem permeando aí as nossas vidas, o nosso cotidiano, que é transformando como o mundo trabalha. Esse é o título da nossa palestra. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ao meu lado hoje o Oswaldo Barbosa de Oliveira, que é o diretor-geral do LinkedIn Brasil. O Oswaldo ele é administrador de empresas pela Getúlio Vargas, ele tem 30 anos de experiência no mercado de tecnologia e 22 anos de carreira na Microsoft. Então, como vocês podem perceber, uma pessoa aí de bastante experiência, uma pessoa de um reconhecimento bastante grande no mercado, e é uma honra e um prazer tê-lo conosco aqui para essa palestra, para esse debate. E à medida que a gente for aqui assistindo e ouvindo todas as colocações, tragam também as suas questões que a gente vai interagindo e vai colocando aqui para tornar essa nossa apresentação a mais interativa possível. Então eu já quero me dirigir aqui ao Oswaldo para dar uma boa noite e passar a palavra para ele, já desejando uma ótima palestra, uma excelente apresentação. Obrigado, Dante. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com os alunos da Anhanguera, com os internautas. Como o Dante falou, esperamos bastante perguntas, podem trazer as perguntas para a gente aqui. Vamos tentar interagir o máximo possível, Dante. Muito obrigado, Oswaldo. E para a gente começar, como você é o diretor-geral aí do LinkedIn aqui para o Brasil, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como você define o LinkedIn? O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social cujo objetivo é conectar os profissionais do mundo todo para torná-los mais bem-sucedidos e produtivos, né? É importante, quando a gente olhar essa frase, a gente identificar algumas coisas. A gente fala profissional. Quer dizer, dentro das milhares redes, das redes que existem por aí, o LinkedIn talvez seja a única que tem um foco muito claro no profissional, né? E quando a gente fala em transformar as pessoas e tê-las mais produtivas e bem-sucedidas, a gente está falando em ajudá-las na carreira, na profissão, no negócio que elas estão hoje, tá? De uma forma que esta rede profissional possa auxiliar essas pessoas a ficarem mais produtivas e, eventualmente, terem oportunidades de crescimento de carreira, seja na própria empresa ou em outras empresas. Ok, muito obrigado. E me fala uma coisa, existe uma diferença entre o LinkedIn e outras redes sociais? É tudo a mesma coisa? Existe uma diferenciação entre elas? O que você poderia dizer a respeito disso, Oswaldo? Perfeito, Dante. Isso é muito importante, né? Quando a gente olha o LinkedIn, a gente está falando no contexto profissional, né? Para exemplificar isso, por que o contexto é relevante? Você, quando me apresentou aqui, Dante, você falou que eu era um administrador de empresas, que eu era da Fundação Getúlio Vargas, que eu tive uma carreira na Microsoft. Você não falou que eu era uma pessoa que gostava de futebol, ou que eu gosto de cinema, que eu fumo charuto, coisas que você poderia ter falado se a gente estivesse numa conversa pessoal. Então o contexto faz toda a diferença nas conversas. E faz toda a diferença também na internet, tá? Então imagine como é que eu poderia me apresentar na internet, né? E aí vocês imaginam como uma pessoa se apresenta numa rede social pessoal como o Facebook, né? Com uma imagem, normalmente, se você tem uma imagem engraçada, um cachorro, um filho, alguma coisa. Essa é uma imagem de um perfil pessoal. O que a gente tem no LinkedIn começa, né, com essa diferença no perfil, que é um perfil profissional. Se eu for me apresentar num contexto profissional, é desse jeito que eu quero me apresentar, com um perfil profissional onde eu possa mostrar quem eu sou profissionalmente, né? E isso é interessante porque quando a gente foi analisar as redes, essas diferenças, a gente fez uma pesquisa, né? Existe uma atitude diferente das pessoas nas redes. Quando a gente fala nas redes pessoais, as pessoas estão muito mais preocupadas em se divertir, se entreter, passar o tempo, compartilhar um conteúdo de foto, né? A gente fala que essas pessoas estão
com uma atitude mais casual, uma atitude de passar o tempo. Quando a gente vai para as redes profissionais, o propósito é diferente, né? As pessoas têm uma intenção de fazer contatos úteis, de manter uma identidade profissional, de usar a rede para se manter atualizado. Enfim, tem uma intenção muito clara. A gente fala que na rede profissional a pessoa tem uma intenção, ela está investindo tempo em vez de gastar tempo. Quando a gente olha também como é que as pessoas usam, que tipo de conteúdo que é circulado nas redes pessoais, mais você vê mais informações sobre amigos, sobre interesses pessoais, coisas muito de entretenimento. Enquanto que na rede profissional você vê informações de carreira, atualizações de marcas. As pessoas nas redes profissionais seguem empresas porque estão interessadas em saber as coisas dessa empresa que podem ser valiosas para o trabalho profissional. E muitas atualidades das áreas de negócio, né? Então existe uma diferença significativa da forma como essas redes operam. Ok, muito interessante realmente diferenciar, né, que cada uma tem um propósito diferente. Me fala uma coisa, o que o LinkedIn oferece para os seus usuários? Quando a gente fala no LinkedIn, a primeira coisa que vem de valor do LinkedIn é a identidade. Você manter a sua identidade profissional no LinkedIn, né? Por que isso é importante, né? É importante por diversos motivos, né? Primeiro, porque é uma forma de você encontrar as pessoas e você ser encontrado. E você quer encontrar as pessoas num contexto profissional com o perfil correto, né? Você pode fazer um exercício, as pessoas que buscarem o seu próprio nome no Google, se elas tiverem um perfil no LinkedIn, muito provavelmente o perfil do LinkedIn vai aparecer entre as primeiras posições de busca, tá? Ou seja, se você quer se mostrar como profissional, ser encontrado como profissional, é importante que você tenha essa identidade profissional. Mas não é só no Google que as pessoas buscam, né? No próprio LinkedIn, as pessoas usam muito o LinkedIn para achar as pessoas. Vou fazer uma reunião com uma pessoa, deixa eu ver quem é essa pessoa. Busco no LinkedIn. Hoje, durante um ano, mais de 4 bilhões de buscas são feitas no próprio LinkedIn de gente procurando outras pessoas, né? Então a identidade é o primeiro valor que você tem nas pessoas, né? no LinkedIn. E aí quando a gente faz essa pesquisa, né, que site você usa para manter sua identidade profissional, que site você usa como principal site de rede profissional, 74% das pessoas falam que é o LinkedIn. O segundo valor que o LinkedIn traz para as pessoas são as conexões. Claro que são conexões profissionais. E no caso do LinkedIn, né, essas conexões começam com sua rede de conexões de primeiro grau. São aquelas pessoas que você encontra no dia a dia, profissionalmente, e que você adiciona na sua rede. Não necessariamente você precisa conhecer muito bem a pessoa, mas você precisa saber quem é, que você pode contar com ela quando você precisar, da mesma forma que você ligaria ou mandaria um e-mail para essa pessoa. Ela faz parte da sua rede profissional. Aqui a gente vê um diagrama da minha rede profissional de primeiro grau, e vocês que tiverem perfil no LinkedIn podem fazer esse mesmo gráfico aqui, nesse endereço, né, labs.linkedin.com. Bastante divertido, você tem uma visualização gráfica da sua rede de primeiro grau. Aqui está representado a minha rede, que tem por volta de 1.000 pessoas no primeiro grau. Mas não são só essas 1.000 pessoas que fazem a minha rede. Através do esquema do LinkedIn, de apresentações, eu posso chegar a 450 mil pessoas em segundo grau, ou a quase 14 milhões de pessoas em terceiro grau, pedindo apresentações para pessoas da minha rede. Veja o poder que é isso para te ajudar no trabalho que você tem. Você precisa de uma indicação, você precisa falar com uma pessoa, você vê que um amigo seu que está conectado em primeiro grau conhece essa pessoa, você pede apresentação para apresentar uma proposta de negócio, para discutir, para convidar para uma apresentação. Esse tipo de conexão é muito valioso dentro do contexto profissional, né? E a gente brinca ali, tem uma frase interessante, quer dizer, ninguém cresce profissionalmente sozinho, né? E aqui a gente brinca que é o I, eu, potencializado ao we, né? Que é o que faz o valor dessa conexão. Na hora que eu tenho a identidade, na hora que eu tenho as conexões, aí que eu começo a ter o poder da rede no que a gente chama de insights, né?
Os insights são informações valiosas para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para você crescer como profissional, para você performar o teu trabalho melhor. E ele começa com a homepage do LinkedIn. Porque na homepage do LinkedIn, que vai aparecer todo dia as coisas que estão acontecendo na sua rede. Que coisas são essas, né? Por exemplo, alguma pessoa que leu um artigo interessante e compartilhou com você. Um artigo de negócios, que você não teria acesso, não saberia desse artigo se a pessoa não compartilhasse. Você vai saber de pessoas da sua rede, eventualmente pessoas que você não vê faz tempo, que mudaram de emprego. Então imagina que você está querendo fazer um contato de negócios com uma empresa e de repente você vê que um colega seu, uma pessoa que você conheceu há algum tempo, mudou e está trabalhando nessa empresa. Você tem um contato imediato com essa empresa, né? Ou também informações de empresas. Dentro do ambiente LinkedIn, os indivíduos, os profissionais, seguem empresas. E essas empresas fazem atualizações, né? E com isso você começa a enriquecer o seu trabalho com essas informações valiosas. Hoje, num dia no LinkedIn, mais de 2 bilhões de atualizações desse tipo são feitas, né? Então essa é a primeira parte de como você tem informação, tá? Uma outra coisa que acontece no LinkedIn são grupos, né? Existem mais de 1 milhão de grupos dos mais diversos temas profissionais para você se conectar, poder compartilhar informação, poder interagir com pessoas com o mesmo interesse nos mais diversos assuntos, né? De novo, uma informação riquíssima para o trabalho que você está executando hoje, né? E por último, a gente tem uma área hoje, ainda em inglês nesse momento, que é o LinkedIn Today, onde você tem acesso a uma série de conteúdos selecionados na área de negócios, que você escolhe aqueles que você quer receber e que você vai ter acesso às informações mais relevantes de veículos bastante relevantes, né? Não é só isso, né? Hoje existem mais de 1 milhão de sites que tem esse botão In Share, que permitem que você está lendo uma informação e fala, puxa, quero compartilhar isso com a minha rede. Com um clique você compartilha aquela informação para a sua rede, né? Aí você tem um conjunto aí de informações para tornar o seu negócio, sua vida profissional mais produtiva e para você crescer na carreira. E semana passada, há 2 semanas, nós lançamos um produto muito bacana, que são os influenciadores, né? A gente selecionou uma série de pessoas, líderes, né? Para postar conteúdo dentro do LinkedIn para que você pudesse seguir. Aqui alguns exemplos. Barack Obama está postando conteúdo. Mitt Romney, Deepak Chopra e mais 150 pessoas deste calibre, né, colocando informações interessantes do mundo de negócios, de gestão, para que você possa ter acesso. Imagine tudo isso, quer dizer, a sua rede de profissionais selecionando o melhor conteúdo para que você possa absorver para ser profissional. E por último, o que acontece é que hoje, com o crescimento da mobilidade através de smartphones ou de tablets, né, é importante que as pessoas tenham acesso às informações, a essas coisas do LinkedIn em todo lugar. Então nós temos hoje aplicativos para as principais plataformas, Apple, iPhone, Windows Phone, BlackBerry e iPad, com aplicativos desenhados especificamente para isso, né? E o que a gente viu, à medida que a gente lançou esses aplicativos, um crescimento muito grande do uso através desses aplicativos móveis. Realmente uma ferramenta poderosa por tudo que nós acabamos de ouvir. E eu confesso que inúmeras vezes eu já me utilizei do LinkedIn para participar de reuniões, antes de não conhecendo o meu interlocutor do outro lado. Entrei lá no LinkedIn, dei uma olhadinha no perfil para poder ir mais preparado para a reunião e me ajudou muito. Além de amigos também de empresas que muitas vezes eu deixei de ter contato e me encontraram pelo LinkedIn ou eu encontrei. Então, realmente é uma ferramenta poderosa. E me fala uma coisa, o que mais que a gente pode ver, o que o usuário faz no LinkedIn? Me diga um pouco mais. Muita gente acha que o LinkedIn é um lugar para você arrumar emprego, né?
E você, fui sair do meu emprego, estou procurando trabalho e vou lá atualizar o meu perfil do LinkedIn, né? O que a gente vê, e o que a gente falou antes agora aqui, do como é que são os valores dos usuários, e quando a gente faz pesquisa, a gente vê que as 3 primeiras razões que as pessoas falam porque usam o LinkedIn estão relacionados a conectar-se aos profissionais, manter a identidade profissional e pesquisar novos contatos de negócio. Tá? Só na 8ª posição que a gente vê a frase procurar um novo emprego. Tá? Então, as pessoas que estão fazendo o melhor uso do LinkedIn estão usando o LinkedIn diariamente para serem mais produtivos e bem-sucedidos no que fazem, explorando as suas conexões profissionais. É óbvio que quanto mais conexões você tenha, mais oportunidades você tem para eventualmente receber uma oferta de mudança de carreira, tá? Uma nova oportunidade de negócios, né? E a gente vai ver depois, mais para frente, como é que isso fecha com as nossas soluções de RH. Muito interessante, e pelo que eu estou percebendo, então o LinkedIn é uma grande vitrine. E pensando nisso, a gente consegue ter uma ideia de quantos usuários nós temos no LinkedIn hoje? Então, justamente por esses valores importantes que a gente dá, que o LinkedIn tem crescido significativamente. Hoje já são 187 milhões de usuários no mundo, é a maior rede profissional presente em diversos países, com um crescimento bastante acelerado. Tá? Aqui no Brasil também a gente tem um crescimento bastante forte e uma representatividade bastante grande. Hoje o Brasil é a 3ª maior audiência dentro do LinkedIn. Primeiro tem os Estados Unidos, depois a Índia e o Brasil junto com a Inglaterra, na ordem de 10 milhões de usuários profissionais que estão no LinkedIn hoje. Realmente fantástico, é algo que a gente percebe que não dá para ficar fora. E me fala uma coisa, a gente falou bastante da questão do LinkedIn para os usuários, mas eu imagino que existam outras maneiras de se utilizar o LinkedIn que não só um usuário normal. Então vamos pensar um pouquinho no LinkedIn para a área de recursos humanos também, que eu acredito que seja um grande utilizador aí do LinkedIn. Como que as áreas de RH estão utilizando o LinkedIn hoje, Oswaldo? Então, isso é muito interessante, porque hoje está acontecendo uma verdadeira transformação na área de recrutamento por causa da existência das redes sociais, especialmente por causa da existência do LinkedIn. Tá? E como é que isso funciona? Vamos voltar atrás um pouco e pensar como é que era feito o recrutamento das pessoas no passado, né? A gente brinca que era o post and pray, né? Você precisava de um profissional, digamos, você precisava de um programador que conhecesse Java, tá? Você vai lá e coloca esse anúncio. Antigamente você colocava no jornal, numa revista especializada, hoje você coloca em sites de emprego, que estou procurando um programador. Né? O que acontece? As pessoas que estão procurando emprego, que estão todo dia lendo cadernos de emprego, lendo esses sites de empregos, vão lá e vão aplicar para essa posição. Né? Mas o que a gente fala que é o post and pray, porque você reza para que o candidato correto, adequado, passe na frente desse anúncio, se interessa e aplica. Normalmente o que a gente vê é que você recebe uma enxurrada de currículos não qualificados para aquela posição. E as pessoas boas não necessariamente vão estar aí. Né? Isso está mudando, tá certo? Está mudando porque esta abordagem, quando a gente vai e coloca um anúncio, a gente está endereçando apenas menos de 20% das pessoas que estão procurando emprego, que a gente chama de candidatos ativos, os candidatos que estão ativamente procurando emprego. Então você está fazendo um esforço só para 20% das pessoas. E as nossas pesquisas mostram que mais de 65% das pessoas não estão procurando emprego, mas estariam dispostas a aceitar uma oportunidade de mudança de carreira. Né? Normalmente a gente vê isso acontecendo pelos headhunters. Né? E até há pouco tempo atrás, antes do LinkedIn, a gente não tinha alternativas para achar esses candidatos passivos, os candidatos que não estão ativamente procurando emprego. Hoje, você tem no LinkedIn essa base enorme de profissionais, todos qualificados, que atualizam o seu perfil, independente de estar procurando emprego ou não,
Então, é uma base de dados atualizada, né? E isso nos permite dar para a área de recrutamento uma ferramenta, que é um grande buscador, que vai localizar esses candidatos, né? Então, imagine que a área de recrutamento das empresas precise contratar uma pessoa muito especial, né? Eu preciso contratar o que a gente chama de mosca branca, né? Uma pessoa difícil de achar. Não adianta se colocar esse anúncio de emprego, porque dificilmente a pessoa vai passar. Através da ferramenta do LinkedIn, você faz uma busca, né? E vai achando essa pessoa. Então isso funcionaria mais ou menos assim, né? Eu quero contratar um engenheiro civil mecânico naval. Vou lá na ferramenta, ele me achou 40 mil pessoas. Quero que tenha uma especialização em petróleo e rodovias. Afunila para 2 mil pessoas. Eu preciso de 5 anos de experiência. 400 pessoas. Inglês fluente, 84. Tempo na posição, 35 pessoas. Isso que a gente faz, o recrutador está na ferramenta fazendo em minutos. Então, em minutos, a pessoa tem acesso a 35 candidatos qualificados para aquela posição, né? De um jeito que a gente não imaginava antes. Com isso, você está aumentando a velocidade de contratação, a qualidade dos candidatos e certamente o custo da contratação, né? E aí tem a mosca branca, né? De repente você quer tudo isso, mas que a pessoa reside em Macaé. E aí você acha 2 pessoas. Você não tinha outro jeito de achar essas pessoas sem a existência dessas redes sociais. Muito bom, muito interessante. E tem uma pergunta aqui que está exatamente alinhado com o que você acabou de comentar, eu vou ler aqui para nós. A pergunta veio de Fernanda Felipe. Ela faz um comentário e a pergunta: existem empresas que utilizam o LinkedIn para recrutamento e seleção de seus profissionais. Mas até que ponto essa seleção pode ser viável, levando em consideração que há momentos que precisamos ter contato real com o indivíduo para entendê-lo melhor e também ver se o mesmo tem o perfil correspondente à vaga. Ou seja, ela está querendo entender como é que a gente faz essa conexão do virtual com o real, né? E o que a gente poderia falar para ela? Fernanda, o LinkedIn não faz, ninguém vai contratar uma pessoa porque viu o perfil dela na internet e mandar uma proposta de emprego. O que o LinkedIn faz é achar rapidamente, com o menor custo, os candidatos de maior qualidade, né? Através dessa ferramenta de busca. Com essa ferramenta você vai olhar o perfil da pessoa e vai selecionar aqueles que você quer entrar em contato e entra em contato. E a partir daí o processo de recrutamento continua igual. Você vai chamar a pessoa para uma entrevista pessoal, seguir os procedimentos normais. O que acontece é que antes você demorava um tempo muito grande para localizar os candidatos ideais, né? Agora, com a ferramenta, você pode rapidamente achar esses candidatos, entrar em contato com eles através do LinkedIn rapidamente, e aí o processo de recrutamento continua. Quer dizer, você vai passar por uma entrevista, por diversas entrevistas, e o processo aí segue normalmente. Tem um detalhe, porém, se você tem um perfil completo, um perfil adequado, você tem mais chances de ser chamada para essa entrevista, né? Então é importante que as pessoas mantenham os seus perfis sempre atualizados, né, para que possam ter essa oportunidade de serem chamados para um processo de seleção. Obrigado, Oswaldo. E tem uma pergunta aqui, eu vou apenas colocar, mas acredito que também já foi respondida, mas vale a pena só fazer constar aqui, que veio do Christian Charles. Primeiramente, Oswaldo, ele está dando os parabéns pela sua apresentação, dizendo que está muito bem estruturada, que está gostando bastante. Obrigado. E ele está dizendo o seguinte: hoje em dia nós sabemos da importância de um processo de seleção bem feito para contratar novos colaboradores. E aí ele estava entrando nessa questão de saber se o LinkedIn é uma boa ferramenta para pesquisa de candidatos para recrutamento e seleção e se é possível utilizá-la para localizar candidatos. E por tudo que você respondeu, acho que acaba de confirmar, então acho que está bem respondida aqui a pergunta do Christian. Então obrigado aí também pela resposta. Obrigado, e agora, queria aproveitar para te perguntar também, além do Recruiter, que outras soluções o LinkedIn tem para a área de recursos humanos? Então, isso é muito importante. Quer dizer, o Recruiter é esta ferramenta que a gente coloca na mão das áreas de recursos humanos para localizar os candidatos. Além disso,
dentro do LinkedIn você também pode postar vagas. Né? Ué, mas não é um contrassenso, você acabou de falar que não é o jeito correto de fazer, né? Mas no LinkedIn é diferente. Quando você coloca uma vaga no LinkedIn, a gente tem um algoritmo interno que vai fazer essa vaga aparecer para as pessoas de acordo com o perfil. Então, a pessoa está lá navegando no LinkedIn, não está procurando emprego, não está indo lá nas vagas para buscar emprego, está navegando no LinkedIn com coisas do dia a dia e de repente ele vê trabalhos, vagas que possam te interessar. Isso foi feito de uma forma que só as vagas relevantes vão aparecer para você. E você, que não estava pensando em procurar emprego, não estava pensando, de repente fala, puxa, de repente isso pode ser interessante, vou aplicar para essa vaga. E com um clique você aplica para essa vaga. Então, também é uma outra ferramenta que a gente tem para poder colocar as melhores vagas na frente dos candidatos adequados. Agora, nada disso adianta, tá, se a empresa não tiver uma marca de empregador, o employment branding bom. Porque na hora que você vai abordar a pessoa, fala, puxa, vi teu perfil, achei o teu perfil bastante qualificado, tem uma posição aqui na minha empresa. Se essa empresa não for uma empresa que é uma empresa reconhecida por ser uma empresa boa para se trabalhar, o candidato, a pessoa não vai se interessar. E para isso a gente tem algumas soluções aí para promover o que a gente chama de employment branding. Né? Então, as empresas podem ter dentro do LinkedIn uma página voltada para carreiras dentro da empresa. Tá? E é comum as pessoas, os indivíduos que querem eventualmente trabalhar nessa empresa, irem lá e seguirem a empresa para que tenham acesso às oportunidades de vaga quando elas aparecerem. E tem também anúncios de recrutamento, né, que são colocados em lugares estratégicos para levar as pessoas a considerarem aquela empresa. Normalmente também via um algoritmo que faz um matching daquela posição com aquilo, daquele anúncio com que o empregador quer mostrar para as funções que ele quer aparecer. Eu quero contratar engenheiro, então vou fazer o anúncio aparecer apenas para engenheiros. Olha, você já pensou em trabalhar na minha empresa? Clique aqui e conheça mais e leva para a página de carreira. Então é um conjunto de soluções que as áreas de RH estão usando hoje, e hoje aqui no Brasil mais de 150 empresas, né, muitas delas multinacionais, estão usando e transformando a forma como o recrutamento é feito através do LinkedIn. Excelente, confesso que eu estou aprendendo muita coisa hoje aqui. Eu já usei o LinkedIn bastante, mas hoje muita coisa nova, muita novidade para mim, que realmente é uma ferramenta que se mostra cada vez mais estruturada e poderosa. E nessa linha, o que a gente poderia dizer, como é que a empresa pode também usar a seu favor, né, os colaboradores que estão no LinkedIn? A gente pode aproveitar mais ainda essas pessoas que estão lá para poder trazê-las, para poder abordá-las? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente vê algumas empresas que ainda bloqueiam o acesso à rede social. Né? E a gente vê que as pessoas, espero poder ter demonstrado aqui, que as pessoas no LinkedIn estão usando o LinkedIn para serem melhores no trabalho que elas fazem hoje. Portanto, dando valor, aumentando o valor para a empresa hoje. Tá? E existe uma série de estratégias que as empresas podem fazer para usar essa rede de colaboradores que estão no LinkedIn, propagar a mensagem da empresa. Então, algumas ideias aqui. A empresa vai lançar um produto, ela pode falar para os seus colaboradores, falar, vocês que estão usando o LinkedIn, podem fazer um post no LinkedIn desse jeito, divulgando esse produto que a gente está lançando e apontando para a nossa página na internet. Tá? As empresas podem usar os perfis dos funcionários, né? Eu falei que no começo que as pessoas buscam e acessam o LinkedIn para achar pessoas. Então, tem muita gente visitando os perfis das pessoas que trabalham nas suas empresas. Que tal se a empresa pudesse usar aquele espaço para fazer um employment branding? Para falar assim, você que está vendo um perfil aqui de um funcionário da minha empresa, não quer trabalhar com a gente? Né? Então você está usando a rede para trazer a pessoa para
mais perto da empresa. Então essas são algumas das estratégias que a gente tem recomendado que as empresas utilizem para poder alavancar desse conjunto de colaboradores que estão no LinkedIn para propagar a mensagem da empresa. Ok, excelente. Nós falamos bastante da ferramenta do LinkedIn agora, também pensando na área de recursos humanos. A gente está vendo aí que tem inúmeras possibilidades para a gente poder melhorar a visibilidade da nossa empresa, né, buscar pessoas. E pensando também numa outra área também agora, que é o marketing. Vamos pensar um pouquinho no marketing. O que o LinkedIn tem para oferecer também para a área de marketing, Oswaldo? A gente pode pensar nisso? Sem dúvida. Acho que está acontecendo também uma outra transformação na área de marketing com o advento das redes sociais e também, particularmente, no caso das redes profissionais como o LinkedIn. Se a gente for olhar quem está no LinkedIn, né, a gente vai ver que é um perfil bastante qualificado de pessoas, né? São todos profissionais, provavelmente com uma boa educação, com um nível de renda superior do que a média brasileira. Muitos deles são proprietários de empresa. A gente tem uma série de proprietários de empresa que estão no LinkedIn fazendo negócios, tá certo? 81% deles falam que o LinkedIn é uma fonte de informação muito confiável para profissionais. 83% de alguma forma são decisores, são decision makers. Ou seja, é um público bastante qualificado para qualquer marqueteiro, qualquer pessoa de marketing que queira acessar essa audiência para vender, para criar conhecimento de um produto ou de um serviço, né? Quando a gente, retomando um pouco do que eu falei no começo, entre redes pessoais e redes profissionais, relembrando que nas redes profissionais, as pessoas, os profissionais, têm uma propensão 26% maior para receber atualizações das marcas de empresas do que nas redes pessoais. Então, um ambiente ótimo para que as empresas façam um engajamento com essas pessoas dentro do ambiente profissional. E aí tem uma coisa interessante também, né? Quer dizer, quando a gente olha quem está no LinkedIn, na realidade você tem duas facetas desse profissional. Você tem um indivíduo, ele é uma pessoa, um profissional que está lá, né? Que compra e decide de produtos para ele, para a sua família, tá certo? Ele influencia pessoas que estão à sua volta com os produtos que ele compra. Ele é um consumidor de uma renda mais qualificada, de uma educação mais qualificada, ou seja, um target muito bom para qualquer empresa de bens de consumo, banco, carro, eletrônico, porque profissional bastante qualificado. Mas também essa pessoa, ele é o representante da empresa, tá certo? Ele está lá a serviço da empresa, né? Ele é um funcionário da empresa, e é o que a gente chama do prosumidor, né? Ele promove a empresa, ele compra e decide produtos para a empresa. Ele é um decision maker, é um stakeholder da empresa, né? Então, portanto, ali você encontra um ambiente para as pessoas, para as empresas que fazem o marketing business to business, do B2B, para falar com as pessoas adequadas, né? A gente tem esses dois ambientes, né? Já falamos aqui do alto poder aquisitivo das pessoas dentro do LinkedIn, excelente audiência para campanhas business to consumer, né? E a gente tem a parte de business to business, né? Também. E aí começa com a company page, né? A company page é um lugar onde a empresa vai se mostrar no LinkedIn. Da mesma forma como nós temos os nossos perfis individuais, as empresas têm suas páginas de companhia, né? E aí você tem nessa página todas as informações da empresa dentro do ambiente do LinkedIn. E o que é bacana disso, né? Que você tem aqui pessoas que seguem essa empresa, né? Aqui no caso a Cisco tem mais de 300 mil seguidores. Olha que audiência engajada que a Cisco tem para constantemente estar enviando informações, né, desse tipo que a gente está vendo aqui, né, falando com eles no ambiente profissional,
E mais do que isso, né? Não só ela está enviando informação, mas está enviando informação segmentada. Ela pode enviar uma informação, talvez, para os diretores e os CXO, que a gente chama, né? CIO, CEO das empresas, e outras informações para o técnico. Então, ela tem possibilidade de fazer, construir conversas, engajar os usuários do LinkedIn de uma forma muito precisa. Né? Muito interessante, fantástico. É bom saber e conhecer esse outro lado de toda essa inteligência que tem por trás dessa ferramenta. Realmente ter esse olhar de marketing das empresas que podem alcançar consumidores que estão lá dentro, pessoas de alto potencial de consumo, realmente é algo que é estratégico, não tem dúvida, e muito interessante da gente também conhecer o que tem por trás, né, essa filosofia que tem por trás do LinkedIn. Um ponto que eu gostaria só de retomar, Oswaldo, porque chegaram duas perguntas aqui logo depois que você entrou na questão do marketing, mas o pessoal está participando aí, mandando as perguntas, e eu quero agradecer a todos. E tem duas perguntas ainda voltadas para a questão do recrutamento que eu gostaria de te repassar. A primeira delas, ela veio da Zaina Carvalho, falando de Angra dos Reis. Um abraço aí a todos de Angra que estão nos prestigiando aí. Obrigado, Zaina, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte, na ferramenta de busca que existe na questão do recrutamento, quando é feita uma busca, todos os usuários do LinkedIn aparecem nessa busca? Existe algum tipo de filtro ou na hora que a gente faz uma pesquisa, todos os usuários que correspondem a algum tipo de perfil, eles vão aparecer ali? Como que funciona isso? Então, o buscador, na realidade, é um buscador cheio de filtros, né? O recrutador tem acesso aos 187 milhões de usuários do LinkedIn no mundo inteiro. Tá? Não existe aqui na ferramenta uma restrição. Tem uma série de empresas que estão querendo buscar candidatos que hoje trabalham no exterior, que podem ser candidatos para vir trabalhar aqui no Brasil. Então começa que o buscador busca na audiência toda do LinkedIn. E como ele funciona, é justamente o recrutador vai colocando filtros, né? Então normalmente ele começa falando, não, quero no Brasil, então já vão ser 10 milhões de usuários. Eu estou procurando um engenheiro, né? Vai restringindo a busca. E aí, com a adoção de diversos filtros nessa ferramenta de busca, ele vai restringindo o número de pessoas de acordo com o critério dele, tá certo? Então tem acesso a todos que estão no LinkedIn, tá? E com os filtros vai chegando nos candidatos ideais de acordo com o perfil que eles querem contratar. Excelente, obrigado aí pelo esclarecimento, Oswaldo. E mais uma questão aqui que veio do Alan Teles. Obrigado, Alan, aí pela tua pergunta. O Alan, ele comenta o seguinte: eu divulgo vagas de emprego. Há uma forma de divulgar no LinkedIn, mesmo não sendo empresa? Ou seja, pode ser pessoa física ou jurídica, Oswaldo? Existe alguma diferenciação para se divulgar as vagas no LinkedIn? Boa pergunta. Tem basicamente duas modalidades para fazer isso, tá? A modalidade corporativa, normalmente, é quando você usa esse nosso pacote Recruiter, você pode comprar o que a gente chama de slots de vagas, né? Então pensa que a empresa vai ter 5 slots para anunciar 5 vagas simultaneamente ao longo do tempo, tá? Então ela põe 5 vagas, contratou um, tira aquela vaga, coloca outra, tá? Esse é um produto tipicamente corporativo que está sendo vendido para a empresa. Agora, se você quer buscar uma vaga, você pode comprar um job. Você vai lá na ferramenta, através do seu cartão de crédito, você compra apenas uma posição, vai dizer que segmentação você quer, tem uma série de filtros que você pode selecionar, e essa vaga vai aparecer para os candidatos que você precisa. Então, não precisa você comprar a ferramenta corporativa para começar a colocar vagas dentro do LinkedIn. Ok, excelente. Me fala uma coisa, em relação à segmentação, você pode explicar um pouquinho melhor isso no LinkedIn? Perfeito, né? Eu já expliquei a Company Page, né?
Então, a company page é a área que a empresa usa para fazer engajamento com as pessoas. O que eu esqueci de falar é que a company page é gratuita, não tem custo nenhum. Hoje está disponível para qualquer empresa possa lá e criar a sua company page, né, de forma a começar a atrair os seus seguidores, sem custo nenhum. Né? Mas existe outra forma de você acessar essa base de usuários do LinkedIn, que é através de segmentação. Né? E eu consigo, dentro do LinkedIn, segmentar essa audiência de diversas maneiras. Né? Por função, por experiência, por localidade, por setor de indústria, por tamanho de empresa, por formação, por grupos, por interesses, enfim. Eu tenho um conjunto grande de possibilidades. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu sou um banco que quero vender serviços para pequenas e médias empresas. Então, eu vou comprar publicidade online no LinkedIn para falar com diretores financeiros de pequenas e médias empresas. Uma precisão muito grande. Poucas empresas conseguem dar esta precisão. Né? Eu tenho um produto para a área de marketing de grandes empresas. Então, quero falar com CMOs, né, Chief Marketing Officers, os diretores de marketing das grandes empresas. Eu posso endereçar isso. Eu tenho um produto para a indústria farmacêutica. Então, eu posso comprar publicidade online apenas para aqueles que são do setor indústria farmacêutica. Quero falar com donos de pequenas e médias empresas. E eu segmento isso. Enfim, com um conjunto grande de combinações, tá, eu posso fazer, endereçar uma audiência muito precisa. E o que isso significa? Significa menos desperdício de verba de publicidade. Eu vou gastar meu dinheiro de publicidade online exatamente para o segmento que eu estou endereçado, que eu quero acessar. Excelente, muito bom. E você poderia falar também um pouquinho para nós como uma empresa pode usar a comunicação de forma eficiente no LinkedIn? Então, juntando tudo isso que a gente falou, né, a gente tem 3 dicas aí que são importantes para as empresas otimizarem o marketing quando pensam no LinkedIn. Né? A primeira delas é reconhecer que existe uma diferença entre redes pessoais e profissionais. Né? Como a gente mostrou no começo, nas redes pessoais, as pessoas estão mais interessadas em passar tempo, em entretenimento. Nas redes profissionais, estão preocupadas, têm uma intenção, um propósito de serem bem-sucedidas, um propósito de progredir na carreira, uma vontade de se atualizar. Né? Conhecendo essa diferença, você vai poder fazer a sua comunicação de uma forma mais precisa, identificando esse ou aquele grupo. Né? Então, reconhecer as diferenças entre redes pessoais e profissionais. Né? Aí, você vai alinhar a sua marca com as emoções e associar sua mensagem com o mindset correto. Né? Se é no contexto profissional, eu vou dar uma mensagem mais específica no contexto profissional. Por exemplo, um banco que está falando com indivíduos dentro do LinkedIn, vai falar que usando os produtos desse banco, ele pode conquistar seus sonhos de uma casa própria. Né? Isso são coisas relevantes, né, dentro das aspirações que a pessoa tem como profissional. Ele tem aspirações de crescer, de ser bem-sucedido, de conquistar coisas. Então, essa associação das marcas com as emoções corretas, né, é uma forma de ter um marketing mais otimizado. Né? E, se for possível, tá, você pode, através da sua marca, ajudar os usuários a obter conhecimento e sucesso. Muitas das empresas que estão no LinkedIn hoje estão se engajando com esses usuários, dando conteúdos relevantes para eles, ou associando suas marcas com dicas de sucesso profissional. A gente tem casos interessantes de pessoas, de empresas, de marcas que usaram o marketing no LinkedIn, associando a um perfil
a pessoa ter um perfil melhor, a crescer profissionalmente, e aí você tem uma sucessão de marcas muito interessante. Então, essas 3 dicas fazem com que o marketing dentro do ambiente de uma rede profissional seja mais efetivo. Legal, muito interessante. Eu estou aqui com mais 2 perguntas que eu também quero passar aqui para o Oswaldo. Uma delas vem do Fabrício, o Fabrício de Santa Bárbara. Um abraço aí ao Fabrício, a todos de Santa Bárbara. Ele pergunta o seguinte: a questão do employment branding. As empresas em suas páginas podem divulgar boas práticas de gestão de capital humano e dessa forma atrair maiores talentos? É uma boa estratégia, Oswaldo? O que você acha? Exatamente, né? Eu falei que tem a company page, né? Normalmente a company page vai falar da empresa como um todo, tá certo? Associado à company page, você tem a página de carreira, que é que eu falei naquele momento do employment branding, né? Na página de carreira, é ali que a empresa vai contar o que ela faz para os funcionários. Quais são os valores da empresa, quais são as culturas da empresa, que benefícios ela oferece. Ela vai colocar vídeos explicando como é que é trabalhar naquela empresa. Ela vai colocar funcionários dando depoimentos, por que é legal trabalhar naquela empresa. Então, você tem uma página voltada aos profissionais como um todo, que admiram a empresa, mas você tem uma página específica para mostrar por que as pessoas devem trabalhar nessa empresa. Obrigado, Oswaldo. Uma outra pergunta que vem do Ulisses, também de Santa Bárbara, o pessoal de Santa Bárbara aí nos prestigiando, participando bastante. Muito obrigado aí pelas perguntas. O Ulisses pergunta o seguinte: quando conectado no LinkedIn, é possível conversar com outras pessoas online em tempo real, uma espécie de chat ou bate-papo, Oswaldo? Boa pergunta, Ulisses. O LinkedIn tem uma filosofia muito forte, né? Primeiro valor da companhia é o usuário em primeiro lugar. Então nós somos muito criteriosos nas coisas que a gente coloca dentro do serviço LinkedIn, né? Em termos de ter certeza que a gente está dando a melhor experiência para o usuário, né? Hoje, a gente acha, e pelas nossas pesquisas, que a melhor forma de comunicação entre os usuários do LinkedIn é pelo e-mail interno, que a gente chama de in-mail, né? É um e-mail que não tem spam, é um e-mail que vai na caixa postal sua dentro do LinkedIn, não no seu e-mail tradicional que você usa, Hotmail, Gmail ou e-mail da corporação, tá? E que normalmente é muito bem recebido pelas pessoas. As pessoas abrem e valorizam aquela comunicação porque sempre tem coisa relevante, tá? A gente acha que colocar uma ferramenta de comunicação instantânea não é a forma mais adequada de comunicação entre esses profissionais. Porque, inclusive, a gente quer dar a possibilidade deste profissional recusar de se falar com alguma pessoa. Não quero falar com isso. E se a gente tivesse uma comunicação tipo mensagem instantânea, as pessoas poderiam ser interrompidas no seu trabalho e não dando, não indo na direção do nosso valor que a gente quer de tornar as pessoas mais produtivas e bem-sucedidas. E nas nossas pesquisas, a gente vê que a comunicação via e-mail é a comunicação muito efetiva que pode ser usada dentro do LinkedIn. Muito interessante, Oswaldo. E pegando o gancho nisso que você está falando, tem uma outra pergunta aqui que vem da Ana Lúcia Galvão Ciliano. Obrigado aí pela participação, Ana. Ela está preocupada com a segurança. Como utilizar o LinkedIn de uma maneira segura? Excelente pergunta, Ana. O LinkedIn se preocupa muito com a segurança dos seus usuários. E o usuário tem controle total da experiência. Então quando você cria o seu perfil no LinkedIn, você tem a possibilidade de definir exatamente aquilo que você quer que apareça publicamente ou aquilo que apareça para a sua rede profissional. Você tem controle absoluto disso, tá? Você que decide aquilo que vai aparecer. Então, a gente não tem visto casos de reclamações de segurança no LinkedIn por conta de que os usuários controlam muito bem as suas experiências, né? Mas, enfim, se você tem, por exemplo, perfis inadequados,
pessoas que podem criar um perfil falso ou alguma coisa, isso pode acontecer. E aí a gente tem instrumentos muito simples de denúncia que você tem no próprio LinkedIn, de denunciar aquele perfil, e a nossa equipe de segurança vai olhar, entrar em contato com o dono desse perfil para poder corrigir isso. Mas, de novo, o usuário tem controle total da sua experiência e da segurança no LinkedIn. Obrigado, Oswaldo. Oswaldo, nós temos aqui nos assistindo e temos também muitos alunos, muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho, pessoas que estão se inserindo no mercado, já tem uma profissão, mas às vezes a gente tem algumas dicas que são importantes. E uma coisa que eu queria te pedir uma ajuda a gente às vezes tem pessoas, como a gente comentou no começo da nossa apresentação, né? Tem pessoas que têm às vezes o perfil em mais de uma rede social, além do LinkedIn, aquelas redes que são mais de passatempo, né? Mais de amizade, conhecimento e não voltadas para fins profissionais. Uma coisa que a gente tem percebido muito hoje no mercado é que quando alguém vai recrutar uma pessoa, obviamente ela vai checar lá no LinkedIn o perfil dessa pessoa, com certeza é o primeiro lugar que ela vai olhar, mas muitas vezes ela também vai olhar o perfil dessa pessoa em outras redes sociais. Eu queria te colocar uma pergunta, porque às vezes algumas pessoas parecem que não têm muito essa preocupação. Então, quando você vai numa rede social como o LinkedIn, que você vê todo um perfil profissional muito bem escrito, muito bem direcionado, e às vezes você vai num perfil de uma rede social que é mais dessas de passatempo, e aí você vê que existe uma discrepância entre o que a pessoa coloca do lado profissional e do lado pessoal. O que você acha disso? Você acha que isso realmente é uma coisa que acontece? Tem alguma dica que alguma orientação que você possa passar nesse sentido também para as pessoas de tomar esse cuidado? Eu acho que as pessoas têm que ter a preocupação na internet, a mesma preocupação que tem na vida normal, fora da rede, né? As pessoas sabem se portar diferentemente num ambiente pessoal, familiar, com os amigos e no ambiente de trabalho, né? As pessoas se vestem diferente, de uma forma mais casual, num ambiente doméstico e se vestem numa forma mais profissional, no ambiente profissional. As pessoas usam termos de uma forma com os amigos e não usam esses termos nas redes profissionais. Esse mesmo comportamento, você ter duas atitudes para isso, deve valer também na internet, né? E a nossa recomendação é que use o LinkedIn como rede profissional, para manter sua identidade profissional, para fazer seus contatos de negócios, e use o seu Facebook, seu Twitter, tá? Para as suas coisas pessoais, sem o menor problema, não tem nenhum problema. As pessoas querem se conectar também com os amigos e usar para entretenimento, mas saibam com critério o que vocês vão colocar nisso, porque aquilo é público, né? Então os recrutadores, se eles estão usando o LinkedIn para achar as pessoas de acordo com o perfil, para localizar os candidatos adequados que eles precisam para contratar, muitos deles, depois de achar esse perfil, podem ir no Twitter, no Facebook e verificar o perfil da pessoa. E eventualmente ali podem encontrar alguma coisa que vai chamar a atenção, né? Então a recomendação é que você saiba separar isso, de preferência deixar seus amigos e eventualmente a sua rede do Facebook mais fechada, né? Você tem controle também de para quem você quer mostrar a sua rede, os seus amigos, como você quer fazer isso no LinkedIn e saber colocar um post de um jeito profissional no LinkedIn, um post de outro jeito pessoal, compartilhar suas fotos de férias, brincar no time de futebol sem o menor problema, tá certo? Tome cuidado, e você tem como fazer isso no Facebook ou nas outras redes, de definir também que nível de privacidade você tem. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho minha rede no Facebook, uma rede fechada, só para alguns amigos, porque é assim que eu quero trabalhar, tá certo? As pessoas de fora não vão ver detalhes do meu Facebook. Vão ver minha página no Facebook e vai ficar por isso mesmo, tá certo? E no LinkedIn eu tenho todos os meus contatos profissionais. Então é saber separar, saber ter um discernimento entre essas duas redes.
vocês estudantes aí, vocês estão fazendo uma transição da sua vida de estudante, né? De estudante de ensino médio, entrando na faculdade. Nesses anos de faculdade, vocês vão sair de lá para a vida profissional. É nesse momento que vocês têm que pensar como é que vai ficar essa transição, tá? É nesse momento que talvez seja interessante vocês começarem a ter um perfil no LinkedIn, onde vocês possam destacar as experiências que vocês tiveram na escola, que cursos participaram, que seminários assistiram, os estágios que vocês fizeram, começar a ter as primeiras conexões profissionais e aí começar a gerenciar essas duas vidas, a vida pessoal que você teve aí na sua adolescência e agora a sua vida profissional que começa agora. Nada melhor de começar essa vida profissional com um perfil correto, com a identidade profissional correta desde o começo. Muito obrigado, Oswaldo. Eu acho que esse ponto que você está tocando realmente é muito importante, muito interessante, porque eu já ouvi comentários de pessoas aí na área de recursos humanos que às vezes vão lá na hora de buscar o perfil no LinkedIn, é exatamente o que a pessoa apresentou no currículo, está perfeito. E na hora que vai buscar alguma coisa em outras redes sociais, às vezes encontra lá coisas do tipo, participo do grupo, eu odeio meu chefe, participo do grupo, eu odeio acordar cedo na segunda-feira, o que joga totalmente contra aquilo que a pessoa foi lá e colocou no currículo e no discurso na hora de uma entrevista. Então, acho que é importante mesmo ter essa coerência, esse alinhamento, para que a pessoa não caia nesse erro, né? Exatamente. Oswaldo, parece que você tem uma bola de cristal, porque você quase que já adivinhou a pergunta que eu tenho aqui, mas eu vou colocar porque se você quiser complementar com mais alguma dica. Veio aqui uma pergunta do Rafael Yamaga, que é nosso professor na Anhanguera Uniban. Obrigado, Rafael, pela tua pergunta e um abraço a todos aí da Anhanguera Uniban. Ele pede uma dica, como os alunos em formação nos estágios intermediários podem tirar proveito do LinkedIn. Tem mais alguma dica para eles potencializarem o uso da ferramenta, Oswaldo? Eu tenho uma série de dicas que eu vou dar de uma maneira geral para o LinkedIn e vou falar alguma coisa mais específica aí para esta audiência aí dos estudantes, né? Então, a primeira dica aí que a gente dá é manter perfis completos e atualizados, né? O que é um perfil completo? O perfil completo é aquele que tenha foto. Muita gente acha que por ser um perfil profissional não precisa ter foto. E as nossas pesquisas botam que ter uma foto, lógico que uma foto dentro do contexto profissional, né? Você não vai pôr uma foto de você com o seu cachorro, né? Você vai pôr uma foto de você bem vestido. Qual é a imagem que você quer passar como profissional? Isso é importante. Isso ajuda a manter uma conexão melhor com quem está vendo o teu perfil, né? Ter palavras-chave importantes, né, que demonstram os cursos que você fez, os interesses que você tem, né? Uma coisa que é interessante, que pouca gente sabe, é que você pode manter no LinkedIn um perfil em outro idioma. Então você pode ter um perfil em português e você pode ter um perfil espelho em inglês. Isso significa que uma multinacional que eventualmente esteja recrutando e buscando pessoas que sabem inglês, você pode ter mais chances de ser encontrado porque tem um perfil em outro idioma. E você pode fazer perfis em diversos idiomas. Isso é muito importante para quem tem alguma aspiração de trabalhar em multinacional ou trabalhar no exterior. Logo abaixo da foto do perfil do LinkedIn tem um resumo, né? Ali, nesse resumo, você tem que falar, escrever quem você é, né? Como é que você se define, né? Em algumas poucas palavras. Muita gente coloca um texto muito longo. Não, você tem que se definir de uma forma muito sintética, né? Porque as pessoas que estão olhando o teu perfil não têm um tempo para ver a tua história toda, né? Então, ser muito claro como você se define como profissional. E aí, quando você for contar as suas experiências, também tem uma pequena descrição. Muita gente também faz textos muito compridos ou não faz texto nenhum, só põe lá o cargo e a empresa. Não, é importante ter 2 ou 3 sentenças descrevendo as suas principais conquistas que você teve naquele emprego, né? Uma outra dica interessante, né, é que você pode escolher uma URL. O URL é aquele endereço de internet, né, que se você não fizer nada, vai ter uma URL que ninguém vai entender.
Mas você pode ir lá escolher a URL se ela estiver disponível. A minha, por exemplo, é linkedin.com/Oswaldo Barbosa de Oliveira. Né? E com isso eu posso colocar isso nas minhas assinaturas de e-mail, posso colocar isso no meu cartão de visita, deixando muito claro para as pessoas que podem ir lá no meu perfil e ver o meu perfil. E fica muito elegante você ter essa URL. Né? Você pode, embaixo do seu nome, se você não fizer nada, vai aparecer o cargo da sua última posição. Né? Agora, você pode editar aquilo. Então, em vez de ser Oswaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral do LinkedIn, eu poderia querer me apresentar como profissional de tecnologia, né? Profissional de marketing digital. Você pode escolher como é que é. E aquilo é a primeira coisa que a pessoa vai olhar. Né? Seu nome e como é que você se define em uma sentença. Né? Você tem sua rede de conexões. Como é que você se comunica com a sua rede de conexões? Através dos status updates. Né? Dentro do perfil você tem um campo que você pode colocar aquilo que você quer compartilhar com seus amigos. Pode ser compartilhar um conteúdo, um artigo que você leu, alguma coisa que você viu, alguma coisa relevante, lógico, sempre do contexto profissional. E toda vez que você fizer isso, você vai estar, de uma certa forma, sendo lembrado pela sua rede profissional. Você vai estar presente. E as pessoas vão ler aquelas mensagens e vão fazer uma imagem de você como profissional através daquilo que você coloca. Tá? Bastante relevante para quem quer se mostrar uma pessoa ativa, uma pessoa conectada, uma pessoa interessada. Né? Você vai criar o seu perfil. Como é que eu começo a criar minha rede? Você tem ferramentas que você pode importar os seus contatos do Hotmail, do Gmail, das principais fontes de e-mail. Você vai usar isso, você vai trazer, você vai selecionar aquelas pessoas que você já tem no seu e-mail e o LinkedIn vai disparar convites para eles fazerem parte da sua rede. Com isso, quem está fazendo o perfil pela primeira vez pode, de uma certa forma, rapidamente, começar a construir sua rede profissional através dos contatos que já existem no e-mail. Outra dica muito importante que é toda essa parte de insights, para que você tenha informações relevantes para você, participar de grupos. Vocês que estão terminando a faculdade agora, que estão se definindo por uma especialização, vocês podem aprender muito com os grupos. Se vocês vão para marketing, você tem uma série de grupos de marketing para participar e aprender com pessoas. Né? Vocês que vão para recursos humanos ou vão para finanças, tem grupos de todos os jeitos. Né? Não só grupos, mas sigam as empresas que vocês admiram e que eventualmente querem trabalhar. Assim, vocês vão estar em contato permanente com um grupo seleto de empresas que vocês selecionaram, né, recebendo informação relevante para a sua carreira profissional. E seguir esses influenciadores que a gente lançou há algumas semanas. Você tem pessoas do maior calibre, líderes globais, dando informações super relevantes, tá? De gestão, dicas de apresentação, todo tipo de informação por pessoas altamente conceituadas. É uma fonte de aprendizado. Participando de grupos, seguindo empresas, seguindo esses influenciadores, você tem uma fonte de informação riquíssima para crescer como profissional. Customizar a sua experiência. Né? Você tem lá no LinkedIn, embaixo do seu nome, você tem a parte de configurações. Muito pouca gente vai lá. É importante ir lá, porque lá você pode definir como é que o seu perfil aparece para os outros, como é que a sua experiência de homepage vai ser. Né? Por exemplo, quem usa o LinkedIn sabe, fulano de tal mudou sua foto. Né? Porque tudo que acontece com a sua rede vai ser ecoado na sua rede, na sua homepage. Né? Talvez você não queira fazer isso. Né? Então você vai lá e fala, não quero receber atualizações quando a pessoa muda de foto. Então você customiza a experiência. Tem uma série de coisas que você pode determinar dentro das suas configurações para melhorar a sua experiência usando o LinkedIn. Eu falei de uso de celular e de tablet. Né? Quem tem iPhone, Windows Phone, Android, BlackBerry ou iPad, você tem um aplicativo do LinkedIn
especialmente desenhado para aquele contexto, para o contexto de usar um celular ou para o contexto de usar um tablet, né? E aí você tem, para finalizar, quer dizer, você vai ter dúvidas, você tem uma central de ajudas no LinkedIn, onde você pode colocar suas dúvidas em português, né? No menu superior do LinkedIn, no mais, você vai ver central de ajuda. Você entrando lá, tem um campo para você colocar a sua questão. Vai primeiro vir uma série de fax, né, de questões já respondidas que os usuários têm. Se você não conseguiu resolver a resposta para a sua dúvida, você pode entrar em contato a gente, contatar-nos e entrar com a sua dúvida em português, que pessoas vão te responder em português. E aí você tem esse learning.linkedin.com com uma série de vídeos e dicas de como você pode melhorar a sua experiência. Enfim, dicas bacanas aí para todo mundo, não só estudantes, mas para quem já está no mercado de trabalho, de como melhorar a sua experiência dentro do LinkedIn. Excelente, Oswaldo. Muito boas as dicas que você acabou de passar, inclusive respondendo algumas perguntas que tinham chegado aqui. Só vou registrar aqui para que a gente veja, olha, o Rodrigo Teles de Abreu tinha perguntado quais são as informações essenciais que não podem faltar para um profissional no LinkedIn. A gente teve aí várias dicas, inclusive de como você customizar a sua página, que o Oswaldo falou muito bem sobre isso. Então acredito que está bem respondida aqui a pergunta. Nós tivemos aqui uma outra pergunta que foi sobre como deixar o perfil mais atrativo. A pergunta veio do Alexandre, aqui de Valinhos também. Alexandre, com certeza tua pergunta já foi contemplada aqui nos comentários do Oswaldo. Agora tem uma unidade aqui que ela está nos pedindo, deixa eu só, aqui, olha. A unidade de Cascavel, Paraná. Primeiro, ela está nos falando, ela colocou aqui a pergunta também em relação a características das pessoas de sucesso utilizando o LinkedIn. Acredito também que já tenha bastante no que o Oswaldo comentou. Mas a unidade também pede para a gente mandar aí um abraço a todos os alunos aí de Cascavel que estão nos assistindo aí na transmissão. Então tá dado aqui o abraço caloroso e muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas que vocês estão mandando. Agora, Oswaldo, tem duas perguntas para os nossos minutinhos finais aqui. Temos aqui mais uns 6, 7 minutos. Acho que dá para a gente abordar mais duas perguntas aqui. Uma delas, que o Ismael Aquino trouxe, que é a seguinte. E aí não sei se você vai concordar, mas acho que vale até a pena o contraponto. Ele fala o seguinte: gostaria de saber até que ponto o LinkedIn pode ajudar na busca de um emprego, tendo em vista que atualmente praticamente o Facebook monopolizou isso. Eu mesmo consegui um emprego pelo Facebook, embora tenha perfil no LinkedIn. Eu não sei se é exatamente isso, mas acho que vale a pena ouvir também o Oswaldo aqui, que é a pessoa especialista no LinkedIn, fazendo essa comparação também com o Facebook. Olha, as redes sociais em geral servem para as pessoas arrumarem emprego. Os recrutadores estão olhando essas redes sociais, muitas indicações ocorrem pelas redes sociais, seja Facebook, seja Twitter, seja LinkedIn. Mas só o LinkedIn tem uma rede profissional onde as pessoas têm um perfil completo, né, com especialidades, com a educação, com as habilidades, com os lugares que você trabalhou. Nenhuma outra rede, no Facebook, você não tem isso, você não tem um perfil completo. E só no LinkedIn você tem uma ferramenta especializada na mão do recrutador para achar os candidatos que estão trabalhando, não necessariamente procurando emprego, mas que tem uma adequação com o perfil que eles estão buscando. Tá? Então, sem dúvida, as redes sociais estão sendo utilizadas para você postar em vagas, para você dar referências, mas só no LinkedIn você tem perfil profissional completo e uma ferramenta utilizada pela área de recursos humanos para achar esses candidatos de acordo com o perfil. Muito interessante. Mais uma pergunta aqui, Oswaldo, que eu achei interessante também, é uma pergunta que eu acho que pode ser uma dúvida de mais pessoas que estão nos assistindo. O Fábio Baldin, de Campinas, um abraço aqui a todos de Campinas, pergunta o seguinte: por que o LinkedIn solicita uma referência mínima para se conectar a um contato? Exemplo,
porque deve se conhecer profissionalmente a pessoa ou ter um contato em comum. Ou seja, ele deve estar se referindo àquele momento que nós convidamos uma pessoa para fazer parte da nossa rede, tem que dar alguma referência de onde é que você conhece aquele contato. Por que o LinkedIn exige isso? Justamente porque a gente quer proteger a experiência dos usuários. Tá? Os usuários do LinkedIn não necessariamente querem receber uma avalanche de convites de pessoas que eles não conhecem, que vão sem um propósito nenhum falar assim, quero me conectar com você. Né? O que a gente vê, e a boa prática do LinkedIn, é se eu vou me conectar a alguém, eu devo conhecer essa pessoa, porque tivemos alguma interação de negócios, alguma coisa relevante vai acontecer, e a pessoa vai querer se conectar comigo. E uma forma de proteger isso é perguntando, você trabalhou com essa pessoa nesse lugar? Você conhece o e-mail dessa pessoa? Aliás, muitas pessoas podem configurar que só aceitem conexões de pessoas que conhecem por e-mail. Tá? Assim você restringe, evita que pessoas que não te conhecem, que você não foi apresentado, cheguem por você. Né? Essa é uma forma adequada que algumas pessoas configuram o seu perfil para não ser abordado por qualquer pessoa. Tá certo? Então é uma forma pesquisada com os usuários. Né? Os usuários querem que as pessoas cheguem para ele com um conhecimento. Eu quero manter minha rede de profissionais com pessoas que eu conheço, né? E não com qualquer pessoa. Tá certo? Então isso é como o LinkedIn trabalha. O LinkedIn também te permite você entrar em contato com as pessoas através de apresentação. Né? Então, se eu quero me conectar com aquela pessoa para oferecer um negócio, para oferecer um candidato, para me oferecer como candidato, enfim, eu peço apresentação para uma pessoa. Dante, você que conhece fulano que eu quero me conectar, pode me apresentar? Esse é o modo legítimo de fazer as conexões do LinkedIn e não ir direto para a pessoa. Toda vez que você tem uma apresentação, essa apresentação vale muito mais do que você ir direto. Né? E aí o Dante, que eu estou pedindo essa apresentação, vai ter o discernimento de falar assim, devo apresentar essa pessoa ou não? O que ela está querendo? Tá certo? Então a recomendação, quando você se quiser conectar com uma pessoa, fala, Dante, me apresente aí o Oswaldo, porque eu quero oferecer para ele um negócio. Eu tenho uma ideia interessante que eu quero compartilhar. Tá? E vai me dar o poder de decidir se eu quero ou não fazer essa conexão. É para proteger a experiência dos usuários que existe essa necessidade de você se identificar um pouquinho melhor. Mas, de novo, não estamos prejudicando. Se você, o LinkedIn foi desenhado de forma que as apresentações sirvam como crescimento da sua rede, para que você conheça outras pessoas, e aí a recomendação é que você tenha uma coisa bem explícita, porque você quiser se conectar com essa pessoa. Bacana, muito legal esse esclarecimento, acho que é uma coisa que muitas pessoas gostariam de saber. E uma última pergunta, a gente já está chegando aí no finalzinho do nosso tempo, mas acho que cabe ainda mais uma pergunta, dá tempo da gente responder nesse 1 minutinho. A pergunta veio da unidade Anhanguera de São José, Santa Catarina, da professora Leia. Obrigado, Leia, pela tua participação. Ela pergunta, Oswaldo, como você percebe hoje o papel social do LinkedIn na atualidade? O que você pode dizer desse papel social que o LinkedIn tem? Olha, o LinkedIn tem uma missão, né, que é conectar os profissionais do mundo para torná-los mais bem-sucedidos e produtivos. A missão é algo que a gente traça com um objetivo claro do que a gente veio fazer como negócio. Mas o LinkedIn tem uma visão, e a visão é uma coisa aspiracional, né? Algo grande. Né? E a visão do LinkedIn é arrumar uma oportunidade de negócios para todos os profissionais do mundo. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer, o LinkedIn está ajudando as pessoas a progredirem, a acharem oportunidades profissionais. Né? Essa é a nossa aspiração, essa é a nossa visão de longo prazo. Né? Eu acho que isso só já responde uma parte
da parte social do LinkedIn. Lá nos Estados Unidos, existem já iniciativas, e em algum momento a gente vai trazer isso para o Brasil, de dar ferramentas para as organizações não governamentais usarem o LinkedIn para achar pessoas que queiram colaborar com essas ONGs, que queiram doar dinheiro para essas ONGs. Então, lá existe uma iniciativa já mais ou menos recente, né, nesse sentido. Em algum momento a gente vai trazer isso aqui para o Brasil também. Muito obrigado, Oswaldo. Antes de eu retomar para fazer o encerramento, eu gostaria de passar para o Oswaldo para que ele também possa se despedir aí de todas as pessoas que estão aí participando conosco, que estão nos assistindo, e aí a gente faz depois o encerramento. Mas, Oswaldo, primeiro, obrigado, e gostaria que você falasse um pouquinho também já as palavras finais aí para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Dante. Obrigado, Anhanguera, por ter me convidado. O LinkedIn realmente tem uma missão bastante relevante para vocês que estão na universidade. Tá? Vocês estão saindo da sua vida pessoal, começando a construir sua vida profissional, ou aqueles que já estão na pós-graduação estão crescendo na sua vida profissional, e vocês têm no LinkedIn hoje uma ferramenta que, se bem utilizada, vai ajudá-los no negócio que vocês estão hoje, na profissão que vocês escolheram, no trabalho que vocês estão tendo hoje, com conexões de profissionais de qualidade para que vocês possam ter informações relevantes para fazer o seu trabalho melhor e, eventualmente, ou provavelmente, ter oportunidades melhores de carreira, seja na própria empresa, seja através de convites que vão aparecer, porque você está presente no LinkedIn com um perfil completo, com uma história de sucesso. Então, convido vocês que estão aí no curso de graduação, começando a vida profissional de vocês, que olhem nessa ferramenta como uma forma de vocês acelerarem a carreira de vocês, uma forma de vocês crescerem profissionalmente. E eu acho isso super, super interessante. Eu adoro falar com estudantes, porque é uma audiência super relevante para a gente e é o começo da vida profissional. E nada como, para nós, para o LinkedIn, ter o privilégio de ter o LinkedIn junto com vocês desde o começo da carreira profissional. Obrigado.